Subiu? Subiu. Ótimo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Parabéns por vocês estarem aqui, uma sexta-feira, né, o dia do boteco, e vocês estão aqui comprometidos para entender mais sobre esse tema, sobre essa questão. Então, vamos lá. Né? Que idade seu filho com TDAH tem, cronológica ou emocional? Aí vamos pensar, refletir, se nós já observamos isso nas nossas crianças. Né? Quando você corrige sua criança, quais são as frases que você usa? Professores presentes podem escrever no chat, colocarem familiares. Vocês já se pegaram falando com a criança? Você não está muito velho para fazer isso? Olha só, você já tem tantos anos e ainda está agindo assim. Já não era para você ter, como é que fala? Concluído essa tarefa em menos tempo? Olha seu quarto, olha sua mochila. Já pararam para pensar nisso? Essas questões? Que não é a idade que a criança apresenta cronologicamente, não é exatamente a idade emocional dela. Sintam-se à vontade de comentarem essas questões no chat, porque isso nos ajuda até e exatamente na expectativa de vocês, nas dores de vocês, naquilo que vocês observam no dia a dia. Pode seguir, né, Dri? Vamos lá. Tá dando um delay, né, gente? Já passei aqui. Desenvolvimento não é número, é percurso. Então, vamos pensar nessa frase, porque pode parecer uma frase simples, mas ela é muito profunda. Não basta virar o calendário. A criança fez 5 anos, a criança fez 6 anos. O que vai fazer real sentido no desenvolvimento dela, nesse percurso, nessa caminhada dela, são todas as experiências vivenciadas por ela desde o nascimento. Experiências emocionais, afetivas, experiências com o meio, com a troca com outros pares, com seus familiares, tudo que a cerca, seu desenvolvimento sensorial. Então, vamos pensar no aspecto auditivo, visual, sensório-motor, de tato, todas essas sensações e emoções que as crianças apreendem e sentem desde o seu nascimento vão trazer capacidade para ela apresentar o desenvolvimento que ela apresenta. Mas será que, aí até gostaria que perguntassem, será que só a idade cronológica define a idade emocional dessa criança? Quem acha que sim, quem acha que não, comenta aí. Olha só, por que as crianças com TDAH agem de maneira imatura? Será que é algo proposital? Ai, nossa, fulano é tão imaturo. Nossa, já podia ter dado conta de fazer, organizar seu quarto, organizar sua mochila, ajudar nas atividades. Toda vez perde as coisas, tromba em tudo. Será que isso é só, vamos dizer, uma característica de personalidade? Quem já ouviu aquela frase, a fulana é assim mesmo? Como se validasse aquela dificuldade, aquela questão que a criança, ou adolescente, ou adulto apresenta. Então, nós temos que perceber, pensar que o cérebro dessa criança não apresenta a mesma maturidade de uma criança típica. E aqui eu acredito, Adriana, aí você sinta-se à vontade para fazer seus comentários, porque são três pedagogas aqui formadas, com uma vasta experiência na área da educação. Então, a Adriana é uma psicopedagoga maravilhosa, com uma trajetória incrível, profissional, como coordenadora de várias escolas, que se dedicou há muitos anos olhando essa questão da dificuldade de aprendizagem, aprofundando os estudos, e é uma área como o Xirá está presente aqui, que é uma psicopedagoga maravilhosa aí da Bahia também, é uma área que não nos permite estudar e dizer eu já sei tudo. Então, né, nos chama para estudos constantes, aprofundamentos constantes.
porque a ciência não para, as descobertas não param, os aprendizados nossos também não param. A Carla, orientadora parental, especialista em TEA, mãe atípica, 3 filhos maravilhosos, 2 dos quais já têm o diagnóstico, né, Carla? Ela se descobriu com TEA, porque ela já vinha fazendo um diagnóstico há mais tempo, mapeando algumas questões que ela percebia. O primeiro diagnóstico da Carla foi TDAH, e ano passado confirmou TEA também. É uma questão que depois nós vamos aprofundar sobre esses universos, né? O TEA na mulher é algo muito sutil, às vezes passa batido como várias outras questões, e é um TEA que está ali presente. Eu sou professora, pedagoga, né? Quase 30 anos de experiência, já passei por vários cargos, coordenação, vice-direção, mas estou mais de 20 anos como regente de turma, sou mãe e esposa atípica. Meu filho foi diagnosticado com 5 para 6 anos, com transtorno no processamento sensorial, com indícios de TDAH, e o diagnóstico dele foi fechado de 10 para 11 anos. Não, mais de 9 para 10 anos. Fechamos o diagnóstico dele com uma neuropsicóloga, onde levamos para a neuropediatra, e aí todos os encaminhamentos que já vinham sendo feitos continuaram, né, seguindo para que ele tivesse o sucesso escolar e a adequação dele, que nós tanto desejamos, né? Seja pais, seja educadores, acho que todos estão aqui buscando o sucesso da sua criança, do seu aluno. E a Eliana está aqui colocando, tem 2 filhos, os 2 têm laudo de TDAH, porém um é TDAH hiperativo e outro TDAH tem descalculia. E sobre perder um dia de aula, já perdeu a garrafa e não conseguiu se organizar. Isso aí, gente, é constante. Essa questão assim da maturidade cerebral pega exatamente aí. Porque eu queria esclarecer essa nomenclatura. Crianças típicas e atípicas. Para nós que somos da área da educação, isso é arroz com feijão, isso fica um jargão muito fácil de lidar. Mas para quem não é, como nós já fizemos algumas palestras, veio pais perguntando, os típicos apresentam o neurodesenvolvimento dentro do que é esperado, dentro do adequado. Então, se nós pegarmos o desenvolvimento da criança, do seu nascimento, e seguimos a sequência progressivamente, que eu ia falar, temos uma sequência biológica, neurológica, emocional, esperada, adequada para cada faixa etária. Não é o andar, falar, pensar. Então, a criança começa a engatinhar próximos dos 4, 6 meses, 7, isso dá uma pequena variação, mas tem o que é esperado dela. Se for muito acelerado ou se atrasar demais, tem que ser observado. Sentar, falar ou andar, tudo tem um período mais ou menos adequado para isso. E o que foge desse padrão deve ser investigado. Então, aquilo que é colocado as crianças atípicas é porque elas estão fugindo desses marcos de desenvolvimento, e aí já foi feito um diagnóstico, apresenta um laudo, onde observou-se que existe um transtorno do seu neurodesenvolvimento. No caso, hoje nós estamos falando de TDAH, mas pode ser TEA, pode ser uma dislexia, tem vários outros transtornos, né? A própria síndrome de Down, e tem vários outros transtornos que impactam aí no desenvolvimento da criança. E aí nós estamos nos apresentando, quem somos nós, a alma que ensina. Então, eu, Carla e Adriana estamos presentes nessa parceria, porque nós entendemos que no desenvolvimento da criança, do ser humano, não basta só olhar o físico, não basta olhar só a mente, nós temos também olhar essa questão do espiritual, por isso que é a alma que ensina. Então, essa tríade, né? Corpo, mente e espírito. Pode seguir, né, Adri? Pode. E aí, o que vamos entregar hoje? Hoje nós queremos trazer para vocês essa reflexão profunda de perceberem que muitas vezes nós estereotipamos, julgamos,
temos um preconceito e às vezes nos falta o conhecimento de perceber o que está acontecendo com a nossa criança. Nós podemos achar que é preguiça, que é simplesmente desorganização, desleixo, igual a Eliana colocou, né? Já perdeu a garrafinha. Depois eu vou entrar nisso, daí você vai se sentir abraçada. Você não é a única que passa por isso. Então, assim, nós queremos que vocês percebam hoje que seu filho pode ter 7 anos, seu filho pode ter 8 anos, mas a idade emocional dele não está acompanhando a cronológica. E isso é uma evidência científica. Então, foram feitos análises do cérebro sendo colocado em situações de estímulo, onde o indivíduo tinha que ficar um tempo longo, né, sustentando sua atenção, focado e concentrado, e observou-se que as respostas de regiões cerebrais mais responsáveis pelo foco, atenção, concentração, são entre as funções executivas, organização de atividades, começo, meio e fim, no cérebro de crianças atípicas que apresentam esse transtorno, essas respostas não apareciam, essas áreas não estavam sendo afetadas pelo estímulo. Então, é algo que nós devemos pensar para nós organizarmos nossas estratégias com as crianças em casa, na escola. E aí, vamos observar essa criança aqui. Não é? Está levando uma bronca, né? Pode ser por questão de não estar dando conta dos estudos, ou não estar organizando alguma coisa, ou tudo junto e misturado, porque às vezes está tendo um comportamento muito impulsivo, muito agitado, e às vezes chegou em casa com reclamações, demanda da escola, a professora, a coordenadora, mandou bilhete, chamou para reunião, e a mãe está lá perguntando o que aconteceu, o que está havendo. Quem não está aqui, né, que talvez já tenha passado por isso, eu posso levantar meu dedinho. Eu já passei isso como mãe e como professora. Então, nós vamos, inclusive, conversar melhor sobre essa questão mais para frente. Pode seguir, Dri. Então, no slide anterior, nós quisemos explorar essa angústia, essa dor da família, diante de questões que a criança está apresentando, e a família fica se perguntando o que fazer. E às vezes fica uma sobrecarga sobre a mãe, que ela às vezes já tentou de tudo, e às vezes ela vai culpar a criança que ela não está dando conta da situação. Mas nós também não podemos esquecer de um outro ponto nesse processo, que é extremamente importante e que sofre muito diante dessas questões, dessas demandas do professor. Então, desse lugar aí, eu posso falar que eu sou uma professora antes e depois do Benjamin. Então, o Benjamin veio para que eu pudesse aprender muito, entender muito mais sobre educação, muito mais sobre filhos, muito mais sobre alunos. E aí eu digo que uma criança com TDAH hiperativa, ela desnorteia o professor, a sala, tumultua tudo, é uma bagunça geral. Porque, igual uma aluna muito querida, sim, amorosa, um chuchu, mas ela não conseguia ficar 5 minutos sentada, ela corria dentro da sala de aula o tempo inteiro. Outra não conseguia prestar atenção e finalizar a tarefa porque ela ficava o tempo inteiro ou brincando com borracha, ou picando papel o tempo inteiro, ou jogando papel nos outros colegas, ou cutucando os outros, mas menos concluir a atividade que estava sendo proposta. E aí, no universo de 25 a 30 crianças, é extremamente desafiador um professor dar conta disso. Questões comportamentais, questões atencionais, e sem falar as outras demandas que cada criança manifesta, porque o indivíduo tem a sua singularidade, tem sua individualidade. Então, esse laudo, esse diagnóstico do indivíduo, quando chega para o professor e tem TDAH, você consegue propor estratégias diferenciadas para ele. Agora, sem esse laudo, fica assim, o professor fica de pé, mãos atadas, porque a lei não dá suporte, a legislação não traz os recursos que essa criança precisa e merece, e é direito dela e da família. E aí,
nós, professores, ficamos fazendo o que é possível, dentro da nossa boa vontade, mas também encontrando, debatendo, né? Batendo com a nossa limitação. E aí chegamos nessa criança aí, que sintetiza o sofrimento. Porque pensem, é sofrido para a família, é sofrido para o professor, mas é muito sofrido para a criança. Porque o tempo inteiro, seja lá, acho que com 3, 4 anos, a criança já começa a dar percepção de ver assim, olha, os coleguinhas estão dando conta, eu não. Na educação infantil, isso ainda fica um pouco mascarado. Mas, no momento que se começa o processo de alfabetização propriamente dito, e a criança, porque sim, ter dificuldades para fazer as tarefas, para se organizar, gente, isso não significa falta de inteligência. O indivíduo é e pode ser extremamente inteligente, ter um QI até acima da média, e apresentar esses transtornos e essas dificuldades. E às vezes é essa inteligência que vai salvar ele na hora do pega para capar. Porque mesmo sofrendo, mesmo com muita dificuldade, ele ainda consegue organizar. Mas é um conjunto de fatores, não é uma questão só. E a criança se compara, a criança percebe que ela não está dando conta, começa a receber apelidos, e aí vira uma bola de neve. E aí agora a Adriana vai explorar mais esse assunto, que ela vai trazer histórias reais aí sobre essas condições. Isso. Pessoal, eu estou um pouco perdida porque o delay que dá entre a apresentação e os slides é um pouco considerável. Então, se a minha fala estiver descompassada dos slides, porque eu percebi isso com a fala da Carmen, e acredito que possa também acontecer comigo, ou você sinaliza, ou então espera um pouquinho que o slide vai carregar, tá bom? Então, eu vou falar aí do fato real, a história da mãozinha. Olha como que o desenvolvimento infantil, tanto de cognição quanto de emoção, ele acontece de maneira diferenciada. Tá? As crianças, quando elas são muito pequenas, elas criam hipóteses, elas fantasiam sobre o que é o crescimento. Esse caso da mãozinha aconteceu com a minha filha Carolina, quando ela estava para fazer 4 anos, de 3 para 4 anos. Na cabeça dela, ela ia fazer 4 anos e ela ia ficar uma menina crescida, porque ela via as crianças do primeiro período, na época ela era do maternal 3, e via que eles davam conta de fazer muitas coisas que ela ainda não conseguia fazer. Mas ela tinha também na cabeça que ela ia chegar aos 4 anos e que ela ia ter um boom de desenvolvimento e de crescimento. 1 ano de diferença nessa idade é muito significativo, porque tanto de atitudes que as crianças passam a ter, comportamentos mais avançados, mais arrojados, como também da questão física. E a Carolina, ela amanheceu, na manhã do dia que ela fez 4 anos, passado um pouquinho, ela foi fazer a higiene dela e quando ela estava sentadinha no vaso, ela parou, ficou olhando para a mãozinha, ficou olhando para o pezinho, aí depois soltou uma assim, mãozinha de 3 anos, mãozinha de 4 anos, mas ela tinha, não, mãozinha de 3 anos, pezinho de 3 anos, só que ela já tinha 4 anos. O pé e a mão não cresceram na expectativa dela. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes a gente espera dos filhos que esse boom de crescimento Deu uma travadinha, viu, Dri? ele começa junto com a idade cronológica. Isso é cultural.
quando a gente vai buscar, por exemplo, um filho na escola, muitas vezes a criança que tem uma impulsividade maior, não é raro o pai e a mãe chegarem lá e ele está envolvido, às vezes, em alguma resolução de problema, porque ao aguardar os pais chegarem, naquele momento mais livre, a negociação ela não acontece de uma maneira muito tranquila. E aí, quando essa criança vem para a família, é comum que os pais façam a pergunta que a Carmen falou. Mas você já tem, meu filho, 7 anos, você já tem 8 anos, por que você foi bater no seu colega? Só que existe algo dessa dificuldade da interação que passa também pelo emocional. E aí, a gente vai pensar que o problema da criança com TDAH não é falta de esforço, é a falta de um olhar correto para o desenvolvimento. Quando a gente... Deu uma travada, viu, Dri? Pequena aí. Pessoal, como tem pontos de chuva em Belo Horizonte, e esse horário tem uma grande demanda no uso da internet, pode acontecer essas alterações aí na internet. Aí vocês nos desculpem, contamos com a colaboração de vocês. Eu vou olhando as mensagens no chat e vocês podem estar perguntando. Então, a Adriana estava colocando lá, ó. O problema não é falta de esforço, é falta de um olhar correto no desenvolvimento. A Eliana está comentando. Na pandemia, eles foram atendidos pela FMG, mas online, e encerraram o atendimento deles. Vou procurar novamente. Os atendimentos foram online. O que nós vamos depois pontuar aqui, que é muito importante, é que diante do diagnóstico, nós temos que olhar os atendimentos das crianças. Então, vou colocar uma questão pessoal. Então, eu tenho 3 filhos. A mais velha tem 16. O do meio eu perdi, uns 6 meses de gestação. E o terceiro, que é o Benjamin, nasceu um pouquinho prematuro, com 36 semanas. Essa questão da prematuridade, acho que é importante colocar, né, Carla? Também predispõe que a criança tenha TDAH. E essa questão genética, hereditária, sim. Então, o marido às vezes pode ter, a mãe, ou os avós, ou primos, familiares que vamos pensar, vamos dizer assim, a pessoa distraída, esquece tudo, perde tudo, muito estabanada, tromba aqui, tromba ali, vive roxa, cai demais, tropeça demais. Isso já mostra alterações do neurodesenvolvimento, alterações transtorno do processamento sensorial, como o indivíduo processa sensorialmente o meio que ele está inserido. E aí é muito complexo, porque pega a questão visual, pega a questão auditiva, pega a questão que os TOs, os terapeutas falam, né, vestibular, que é a questão do equilíbrio, tem dificuldade, coordenação motora, psicomotora, motricidade fina, motricidade grossa, como que esse cérebro processa esses movimentos, porque o cérebro pode querer levantar a perna, mas o corpo não responde, existe uma desconexão entre o desejo, né, até o estímulo do cérebro chegar nesse membro, nessa mão, nesse pé, orientação espacial, lateralidade. Então, pensa, gente, é muita coisa que o indivíduo vai desenvolvendo, vai ganhando maturidade, ele vai conquistando essas habilidades para dar conta de ter uma vida efetivamente eficaz, competente, ter a habilidade, ser assertivo. Então, assim, esses detalhes são muito amplos e precisa-se de um olhar muito sensível
da família, sendo honesta, sendo humilde, para reconhecer que existe uma demanda ali, da escola, que geralmente o professor sempre pontua, mas também do profissional. Então, estava dando uma explicaçãozinha aqui, Dri, até você entrar. Então, ela vai continuar com a exposição, pessoal. A Eliana está perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai sim. E nós pedimos, por favor, compartilhe com todos aqueles. De microfone desligado, desculpa. Eu queria só responder a Eliana aqui, que ela perguntou, né, se é hereditário e como saber se é de pai ou de mãe. Aí teria que fazer um exame genético. Mas pode tanto ser do pai, quanto ser da mãe, quanto ser de ambos, tá? Como também pode ser um gene que estava esquecido na família, né, e que de repente ele foi despertado. E essa questão que você coloca aí da organização, isso é uma das questões chaves mesmo, porque quem tem TDAH tem dificuldade de função executiva, tá? Então, não é preguiça, não é falta de organização, é realmente uma dificuldade que está dentro do quadro. Não se culpe, Eliana, por favor. Dri, pode continuar? Como é que está a situação? Ela vai compartilhar o slide. Vocês estão me vendo? Porque aqui no... Alguém perguntou se vai ficar gravada. Vai, viu, gente? E aí a gente pede para vocês divulgarem nos grupos, né? Com a Eliana mesmo, né, Eliana? Então, sim, eu já tinha respondido, Carlinhos. Então, a Adriana deve compartilhar a tela novamente, ela vai continuar falando sobre essas questões, do estudo de caso, dessas situações, né, que a criança vai passando dentro desse processo. Aí só pedimos a paciência aí, porque às vezes a internet não é amiga da gente, né? A internet hoje não está me ajudando muito, não. Gente, vocês me desculpem, mas... Segue de onde você parou, Dri. Aí vai tentando subir. Pois é, eu tô buscando aqui. Só ir comentando, então, pessoal, o que a Carla tinha colocado. Vai comentando, porque tá carregando, aqui não está legal a internet. E uma questão que nós temos que estar atento, nós não temos que esperar o diagnóstico para fazer as intervenções. Então, suspeita-se, né? Pode suspeitar de um TEA, pode suspeitar de um TDAH, pode suspeitar de outra demanda do neurodesenvolvimento, mas o que a criança está manifestando? É um atraso na fala? Está comendo sílaba? Essa fala apareceu tardia ou apresenta, não está falando as sílabas, as vogais, as consoantes de forma correta? O que eu preciso fazer? Fono. Não preciso saber se tem TDAH para procurar um fono. Dá um atraso psicomotor, não sobe escada direito, não desce direito, cai demais, não sei o quê. O que eu preciso olhar? Fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. É uma outra questão. Você está percebendo, peraí, mas o filhinho do ciclano com essa idade a fazer isso. Peraí, por que meu filho não está acompanhando? Não é comparar se um é melhor ou pior que o outro. É questão da fase de desenvolvimento. E aí procurarmos os recursos. Olha lá, o slide subiu. Bora lá, Adriana. Bora lá. Então, gente, aqui é onde nasce no cérebro as emoções, que são as emoções básicas, que no primeiro filme do Divertidamente eles abordam muito bem. Só que essas emoções, elas vão refinando à medida em que a criança vai interagindo com o adulto. Até essa parte deu para ouvir, porque eu caí, eu não percebi. Tá? Sim. Vai interagindo com o adulto. Então, a questão dos sentimentos, do amor, da empatia, do tédio, da ansiedade, todos os sentimentos, eles vão sendo construídos numa relação afetiva.
e que vai acionar outra parte do cérebro. Isso daí, gente, nós não vamos entrar aqui, porque hoje a gente quer dizer o seguinte: essas emoções que são que a gente consegue perceber no outro, elas acontecem em todas as culturas. São leituras que normalmente a gente consegue fazer a partir da observação que a gente começa a deixar em evidência para as crianças. Então, aquele pai, aquela mãe, o cuidador parental, o professor, que vai ensinando a criança, olha, isso daqui é raiva, não, mas isso daqui não é raiva. O que você está sentindo é que você não está sendo aceito pelo seu grupo. Vamos lá, vamos negociar. A gente vai denominando e, através das experiências, as crianças vão também sabendo o que sente e como resolver. Isso, os professores de educação infantil, de Fundamental 1, devem trabalhar e trabalhar bem para qualquer criança, sendo atípica ou típica, para poder elas entenderem e verem como que elas vão resolvendo as questões. Qual que é a grande questão da criança com TDAH? A parte do cérebro aqui, onde também a compreensão dos sentimentos, ela diferencia um pouquinho aqui de onde que é a parte das emoções, tá? Ela é ativada de uma maneira ela é ativada um pouco menos do que nas crianças típicas. Então, para ela poder entender e compreender, assimilar, ela tem que passar por mais experiências. Não quer dizer que ela não viva as experiências, que ela não possa aprender. Ela tem que ter uma maior oferta. E toda aprendizagem, gente, isso não é só para criança, é para nós também adultos. Toda aprendizagem, ela precisa de repetição. Então, por exemplo, às vezes vem aqueles deveres de casa, né, com muitos exercícios para repetição, eles são necessários mesmo, porque se não tiver repetição, não tem aprendizagem, tá? E tudo que eu estou falando aqui, hoje, a gente encontra base científica que justifica o que está sendo dito. Então, a gente vai pensar da agora para frente como é que a criança pequena resolve problemas. Ela não entende direito o que ela sente. Ela é muito centrada nela, tá? Quer ver um ponto de um pensamento que é muito centrado? Quando a criança é muito pequenininha, é comum os pais virarem e falar assim, não, vamos dormir, olha lá, já anoiteceu, o cachorrinho vai dormir, a montanha também vai dormir, tudo vai dormir. Porque no pensamento mágico da criança, tudo acontece como acontece no corpo dela. E daí a gente pensa também no desenvolvimento motor, nas sensações, tudo vai acontecendo de acordo com essa tríade. Então, se ela quer um brinquedo, vai acontecer igual essa imagem aqui, ela vai disputar na força. Isso acontece com as crianças pequenas, mas se a gente for pensar na criança com TDAH e que tem mais a questão da impulsividade motora, não é raro ela partir para disputa física já mais velha. Eu tenho um caso de uma criança que eu acompanhei, hoje essa criança já deve estar terminando medicina. Era extremamente impulsiva e resolvia as questões com o corpo. Era assim, eu acho que 80% das vezes que terminava o recreio,
a criança normalmente ia para a minha sala, para a sala da coordenação, porque ela tinha se envolvido em algum conflito físico. Tá? O que acontece? A gente tem que ir percebendo os ganhos, que às vezes pode ser pequeno se for comparado à idade cronológica, mas é grande para a criança que tem a dificuldade de lidar com o impulso. Né? Então, assim, dela primeiro entender o porquê que ela está errada, depois de falar, não, mas eu falei. Só que a criança impulsiva, às vezes, quando ela começa a falar, eu falei que eu queria, o outro deu uma negativa, ela não tem mais argumento. O argumento passa a ser um argumento físico. Então, essas questões a gente tem que levar em consideração, de como uma resolve e de como a outra. As crianças que são mais desatentas, elas costumam ficar mais embotadas, ou então recorrer mais à questão do choro, porque elas também não conseguem estruturar essa fala de uma maneira mais organizada. Tá? Então, são questões que a gente tem que considerar. E, falando do desenvolvimento socioemocional, uma coisa que a gente vai trabalhando numa crescente é a questão dos combinados e das regras. A criança, ela pequenininha, lá na educação infantil, o professor ele estabelece todo dia, ele volta na questão das regras, do combinado, para a gente poder fazer o que está no centro desse slide aqui, que é a questão de estabelecendo o senso de justiça, a compreensão do outro, a compreensão que o outro também sente que ele tem vontade, que você tem que dividir, que você tem que conversar. E, a princípio, essa criança, ela entende a regra como a regra está no outro, está no adulto. Ela não é uma regra internalizada. E aí, do meu lado esquerdo aqui, não sei como que está aparecendo para vocês, o meu lado esquerdo da tela, eu coloquei aqui a vaga de deficiente e o sinal vermelho. Porque, gente, essa questão de construção é uma coisa tão interessante que tem adultos que chegam já, né, com 50, 40, 30, 20, sei lá, adultos, com atitudes que a regra ela ainda não está tão internalizada. Vocês já viram alguma situação de gente parar na vaga de deficiente porque era rapidinho? Era rapidinho e ela estava vaga, mas o deficiente, se passou por ali enquanto ele estava em outro lugar, ele vai ter que parar distante. Ou uma pessoa avançar o sinal vermelho porque não tinha guardinha, isso daí quer dizer que a regra está fora, não está dentro. E é uma construção que a gente vai fazendo com a criança ao longo do tempo. E aí a imagem da criança aqui, né, olhando, é porque muitas vezes, se ela não está vendo a pessoa que é a lei, a pessoa que para ela regula a justiça e a regra, é possível que ela faça alguma coisa errada, sim, né? Porque não tinha ali a pessoa da autoridade para ordenar. E o que a gente vê é que quando as crianças já estão um pouco maiores e que essa regra ela já transita de uma maneira melhor, né? As crianças com TDAH muitas vezes têm um comportamento como o da criança aqui acima, que precisa do outro para regular. E aí, gente, eu acho que isso daí marca muito bem o que eu estou falando, que não é só uma questão do TDAH. Construção de regra é uma coisa muito importante e que muitas vezes não consegue chegar porque ele
ele fica esperando que a lei esteja fora, tá? E outro ponto que eu quero trazer aqui é o cuidado que a gente precisa ter com as crianças com TDAH. Não raro, elas se colocam muito em risco. Elas calculam mal se elas vão dar conta de fazer algo ou não, né? A imagem aí da criança que caiu da bicicleta, essa daqui até que não é muito boa, não, porque ela está toda, né, preparada para andar de bicicleta. Mas aquela criança que fala assim, não, eu dou conta de pular daqui ali, e não dá, cai e quebra o braço. Muitos acidentes domésticos acontecem, inclusive, também pela essa falta de maturidade, de previsão do que pode acontecer pelos seus atos. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa questão. Então, gente, não é falta de capacidade de aprender, é dificuldade com a interação, tanto com a interação social, quanto também com a interação com o conhecimento, com os pares, essa interação com as experiências que ela acaba absorvendo, mas absorvendo de uma maneira um pouco mais lenta, tá? Não é que não haja, ela tem que ter mais experiências para absorver e mais repetição. Então, quem está aí assistindo, que são pais de crianças de TDAH, pensar nisso, tem que repetir. E aí, o que não se repete, não se organiza. E o que não se organiza, não vira aprendizado. As questões da rotina diária, o acordar, o que eu faço primeiro, que é a higiene, depois me alimentar, depois ou eu vou para alguma aula extracurricular, estudar. Essa estrutura do que vem depois, do que vem depois, do que vem depois, que a gente chama de previsibilidade, ela tem que ser muito bem marcada para a criança com TDAH, porque senão causa uma ansiedade louca. E aí a ansiedade sobe, a autorregulação ainda piora. Fica aí uma dica, porque aqui a gente está passando, tá, gente? A gente não está entrando nos detalhes de como fazer isso para o que predomina o desatento, o que predomina a impulsividade e o que tem os dois combinados. Mas fica aí uma questão, uma dica. Para aquela criança que tenha dificuldade na entrada da informação, na atenção, e por isso depois vai ter um reflexo de resgate de memória, use marcadores de rotina que possam ser visuais, tá? Então, tenha em casa planner, rotinas visuais para poder marcar. Facilita, porque tudo que é visual para esse tipo de criança é melhor. Gente, nossa apresentação chegou ao final. A gente gostaria de saber se vocês que estão participando têm alguma questão para poder perguntar do que foi dito. Dentro do possível que a gente responde, porque é um tema extremamente amplo e a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar em uma hora, né? Carmen falou, né? Eu tenho muita experiência, Carla também, ela ficou falando da experiência dos outros, esquece de falar da dela. Mas o que eu acho interessante, assim, a gente pode dar um feedback, mas a gente quer realmente ter um maior tempo com vocês, porque entendemos que até pela nossa formação e experiência a gente tem muito a entregar. Então, se alguém tiver alguma questão, Carlinha está aí de olho no chat. Apareceu alguma questão, Carlinha, para a gente poder responder? A princípio, o pessoal está falando que gostou muito da proposta, né? Perguntas não apareceram, que apareceram, a gente já foi respondendo ao longo da live.
a gente reforça o convite, gente, de entrarem no grupo. Eu vou colocar de novo o link aí, tá? Eu fixei lá no chat, o grupo. Entrem lá, porque nós vamos comunicando. De hoje até o dia que nós nos propomos para organizar essa webinar, vocês podem entrar em contato conosco, nós também entraremos em contato com vocês para nós organizarmos direitinho. Porque eu entendo que minha vida com o Benjamin teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido esse apoio. Porque, mesmo como professora, como nós falamos em outras oportunidades, o curso de pedagogia não traz esse embasamento que nós temos hoje. Né? São 3 pedagogas aqui. O curso de pedagogia não abarca esse conhecimento. Então, a Adriana foi buscar na psicopedagogia para entender as dificuldades de aprendizagem, a Carla também, eu também. E aí, foi muito tropeço, erro e acerto, frustrando, porque às vezes não conseguia encontrar o que nós gostaríamos de estar oferecendo para os filhos. Então, assim, o que nós queremos trazer e colocar aqui é uma transformação onde a caminhada da família e da criança vai ser mais leve. Não precisa ser sofrido, né, gente? Dá para ser mais leve. A Ana Vieira colocou... Queria só falar um pouquinho, rapidinho, eu até estou respondendo aqui, que nós tínhamos um comentário aqui da... vou voltar aqui agora, peraí. Um comentário falando que do jeito que a gente traz, é difícil não, é mais fácil ver a potencialidade, não as dificuldades. E a gente quer mostrar as potencialidades, sim. A gente vai abordar as questões das dificuldades, mas a gente precisa mostrar o indivíduo TDAH além das dificuldades, gente, porque Exatamente. existe muita... culturalmente, né, existe aí questões de julgamento, e a gente, aí eu me coloco como um indivíduo TDAH também, a gente se cobra muito, porque a gente não quer errar, a gente não quer esquecer, a gente não quer perder, a gente não quer falhar, né? E às vezes a gente não faz o que é esperado pelo outro, não porque não quer, porque não consegue. Então, a nossa caminhada aqui como mães, como educadoras, e também no meu caso, né, que também sou neurodivergente, é justamente para poder mostrar os 2 ângulos. A gente vai mostrar o que fazer nas dificuldades, mas a gente também quer mostrar que existe potencialidades, que existe habilidades, tá? Eu acredito que esse fechamento aí da Carla é o mais importante para a gente poder, talvez, já começar a se despedir. O rótulo não define a pessoa. O rótulo pode ser o lugar da liberdade para uma maior compreensão. E essa liberdade, a gente vai entender a dificuldade e potencializar também as qualidades que todos nós temos, e a criança, o adulto com TDAH tem demais. Uma frase que eu já adotei para mim, né, está na minha marca, é que nosso cérebro é uma caixinha de milagres. Então, os recursos, com as intervenções corretas, as crianças avançam mais para além do que a gente imagina. A Adriana pode ter, assim, N relatos disso, e eu já vi, assim, em casa, né, meu pequeno me surpreendendo, dando alegria, né, porque como mãe, gente, a Carla também passa nesse lugar e a Adriana também, porque não é só profissionais, né, são mães aqui presentes. Quando você vê aquele serzinho que tinha uma dificuldade ali latente, que era sofrido, superando, fazendo bonito, isso não tem preço. Não tem, né, nada que pague essa emoção, isso. Eu acho que todas as famílias merecem ter essa sensação, e mais do que isso, as crianças vivenciarem a oportunidade de se sentirem capazes, né, tendo sucesso naquilo que elas se propõem.
Então é isso, gente. Então, Gratidão, gente, pelo evento. Aqui, Então, né? a gente se despede aqui. Gratidão Boa a noite a todos. todos. Até a próxima. Nos acompanhe nas redes sociais. Sigam a gente, hein? Entrem no grupo. Até a próxima. Até a próxima.